Tem Lolovers por aí ou não tem? Hein? Cadê os Lolovers da Rede Gesla de televisão nesta noite impressionante de sexta-feira? Você que está nos acompanhando nesse momento, uma noite impressionante de sexta-feira, com o final de Beleza Fatal na Max. Eu estou totalmente Lolover, totalmente Sofia Lover. E para você que está nos acompanhando e não está entendendo nada do que estamos fazendo por aqui, fique conosco porque vamos aqui comentar a respeito deste momento final, deste momento glorioso de Beleza Fatal. Mas calma, eu vou dividir esta live em duas partes. Na primeira parte nós falaremos sobre o que é esse fenômeno chamado Beleza Fatal. E nós vamos também falar a respeito do último capítulo, mas aí eu aviso pra vocês, o momento que a gente for falar do último capítulo, para que não fique uma coisa repleta de spoilers, né? Para que não fique uma coisa que vocês que não querem saber o que acontece no último capítulo, não fiquem sabendo. Então, meus amigos, é isso, grande final da novela da Max, uma novela que de fato trouxe consigo uma nova linguagem. Eita, uma nova linguagem, agora sim. Será que é Lola fazendo alguma coisa? Não sei, né? É uma novela que trouxe uma outra linguagem, que trouxe uma outra proposta, trouxe coisas completamente diferentes pra gente que ama novela, que ama esse estilo, esse jeito de fazer novela, e eu acho que a maneira com que o Rafael Montes conseguiu trazer isso pra dentro de Beleza Fatal é algo impressionante. Então, agora sim, eu quero começar oficialmente comentando o grande final de Beleza Fatal. Em 3, 2, 1... Agora sim, você que está nos acompanhando na Rede Gesla, agora eu posso revelar a minha identidade. Vou revelar a minha identidade. Boa noite a todos que estão conosco. Olha, gente, eu tô impactado mesmo. Eu posso estar um pouco prolixo agora, porque eu tô impactado mesmo com esse final. Que final sensacional, que final inacreditável, né? Então é uma coisa importante. Muito bem, essa galera que está conosco aqui já ensandecida, Guilherme Lima, Ana Paula também conosco, você que está acompanhando, vote a partir desse momento, deixa eu falar a respeito de Beleza Fatal e do que foi essa grande novela da Max, esse momento diferente da história do nosso audiovisual, principalmente por conta do tanto de tempo que a gente ficou sem uma novela que causasse essa comoção, pelo menos na internet, né? Então a história de vingança entre Sofia e Lola, personagens da Camila Queiroz e também da Camila Pitanga, as Camilas deram um grande show nesse momento, né? Deu um grande show nesse momento, e eu acho que tem alguns motivos aqui que a gente precisa, com certeza, trazer a respeito desse sucesso da novela da Max. Beleza Fatal foi uma novela que levou quase 2 anos para sair do papel. O nome original era Segundas Intenções, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu falava quando o glorioso Silvio de Abreu foi para a Max, eu falava sobre essa novela já, que tinha como título Segundas Intenções e que depois foi ganhando espaço e sendo adiada por várias vezes no decorrer dos anos e tudo mais, e isso foi criando situações que faziam até muita gente pensar, poxa, mas será que vai entrar no ar essa novela mesmo? Será que essa novela vai ter força para chegar em algum lugar depois de tantos adiamentos e tudo mais? E o fato é que nesse momento em que a novela foi lançada, ela chega com muita força, né? Rafael Montes é um autor já bastante conhecido na literatura brasileira, né? Na literatura, o Rafael Montes é uma figura que é muito, muito conhecida, né? Vamos então aqui falar um pouco a respeito do currículo do Rafael, que já escreveu Bom Dia Verônica, já escreveu muitos livros de suspense e terror, né? E agora embarca nesse universo da novela sem medo de ser feliz, e de fato consegue entregar um produto que é a pura novela que a Globo tem tido dificuldade de encontrar, sabe? Porque eu acho que ele não teve medo, o Rafael Montes, de buscar elementos
clássicos do folhetim e ao mesmo tempo imprimir um pouco do seu jeito ali. Mas esse último capítulo, por exemplo, ele foi integralmente aquele tipo de último capítulo de novela clássico, entendeu? Com casamento, com sequestro, com gravidez, com vilã se ferrando, outra vilã surgindo e tudo mais. Tudo isso foi muito trazido no decorrer da novela como um todo, a narrativa muito bem colocada em diversos momentos, e eu acho que, de novo, foi um acerto da Max ter escolhido o Rafael Montes para escrever essa novela. Principalmente porque eu vejo referências em Beleza Fatal a grandes clássicos da nossa dramaturgia, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, Chaparrão, a galera que está chegando nessa sequência, deixa eu falar sobre tudo aqui, depois no finalzinho da live eu leio os comentários de todos, tá? Mas de uma forma geral, a maneira com que a Max propôs Beleza Fatal foi muito interessante. Essa referência que eu vejo à celebridade, por exemplo, ela é muito referente à competição de alguém que quer se tornar igual, de certa forma, a outra pessoa. O caminho da Sofia, a trajetória da Sofia em toda a novela, ela vai caminhando para um ponto em que a sensação que dá é que, de fato, a Sofia quer ser a Lola em alguns momentos, né? Embora ela esteja ali se vingando, em vários momentos dá a impressão de que ela quer ser a Lola. Eu acho que esse é o ponto mais impressionante assim dessa narrativa, embora não tenha nenhuma inovação necessariamente por conta disso, né? Então eu acho que é um elemento muito interessante esse, quando a gente vai olhar aqui o que aconteceu, né, com Beleza Fatal, com essa sequência de acontecimentos, e de fato a gente vê ali um trabalho de alguém que acompanha muita novela, já acompanhou muita novela na sua vida, né, que foi o Rafael Montes, e traz, para começar, essa vilã, que é a Lola, né, e que tem um quê de Carminha, um quê de Nazaré, ela tem um pouco de todos esses elementos, assim, dá pra ver claramente esse sistema da construção da Lola baseado em grandes vilãs, e principalmente, eu falei de celebridade, né, que tinha ali Maria Clara e também a Laura, que eram rivais, e eu acho que em alguns momentos acontece coisa parecida também entre Lola e Sofia, mas principalmente eu vejo Carminha e Nina, né, Carminha e Nina, embora em situações diferentes, uma novela que explora muito essa questão do universo da beleza, a gente tem a Lola muito nesse caminho de humilhar a criança e tudo mais, que é o que ela faz com a personagem da Camila Queiroz no decorrer da novela na fase em que ela é criança, né? Vanessa Giacomo faz a mãe da Sofia quando criança, e também nós temos ali duas figuras de peso importante na vida da Sofia, que são o Alec e também o Gabriel, que é o filho da Lola e que acolhe ela muito mais. Depois do assassinato da mãe da Sofia, ela fica sozinha no mundo de uma forma geral e acaba tendo muitas dificuldades, mas promete se vingar. Então essa narrativa ela é clássica de novela. Só que a maneira com que a Camila Queiroz e a Sofia ela vai dando essa virada é com o tempo, e aí a gente vem com outros elementos que eu acho muito importante da gente colocar aqui, tanto que eu escrevi tópicos para falar hoje, né? Silvio de Abreu foi uma figura bem importante na construção dessa novela, embora ele tenha saído da Max antes da novela ir ao ar, ele foi o grande mentor do Rafael Montes nesse sentido, em vários aspectos. Os dois se conheciam já e se respeitavam muito, então Silvio de Abreu trouxe toda a sua expertise de novela e Rafael Montes trouxe o frescor do seu texto, que é muito conectado com os dias atuais. Tanto que o Silvio de Abreu falou para o Rafael Montes, ele falou lá no Self-Service essa semana, a respeito de como ele não o Silvio de Abreu falou que ele não seria capaz de escrever uma novela com esses pormenores, tanto de digital quanto de outras coisas, porque ele não entende nada do assunto. Não entendia nada do assunto, mas ele entende de novela. E uma das sugestões que eu achei mais interessante que o Rafael Montes falou que foram do Silvio de Abreu, é que quando ele escreveu o suficiente já dos núcleos de André e Tomás e de Roga e Gisela, o Silvio de Abreu deu essa sugestão para ele cruzar esses núcleos. Quando você já esgotou o que podia acontecer em outros núcleos, você pode criar essa situação, criar essa circunstância em que você vai lá e transforma também outras narrativas, cruza narrativas, isso é importante. Nós temos em toda a novela Beleza Fatal o tema beleza, claro, ele permeia a obra toda. A família Argento ela tem consigo essa ideia de uma clínica que tem muito sucesso e que tem muita
muito prestígio social, uma família com muito prestígio social e que vai se desenrolando nesse sentido no decorrer de toda a novela. E a maneira com que a beleza é tratada dentro desse núcleo, desse formato, ela ganha diversas narrativas. Existem diversas narrativas nesse sentido e que, para mim, trazem uma dinâmica completamente diferente, né? Por que isso? Porque, por exemplo, na história de Rogue e Gisela, eu estou procurando aqui para ver se eu consigo encontrar a foto que eu separei. Rogue e Gisela, por exemplo, são um casal extremamente problemático da novela, no sentido de, tanto de uma relação tóxica por parte do Rogue, como também, o Rogue é o Marcelo Serrado, né? Como também pela dismorfia corporal que é apresentada pela personagem da Julia Stockler, né? E existe ali essa questão do universo da beleza e os seus exageros, né? A maneira com que o culto ao rosto perfeito, a toda essa questão de perfeição acaba criando uma situação pesada para todas as pessoas. Traz essa situação cada vez mais à tona. E isso faz com que a beleza seja o pano de fundo para escrever a história e criar os conflitos. Também os conflitos são muito importantes, porque o personagem do Rogue, que é o Dr. Peitão, né, do Marcelo Serrado, que é o Dr. Peitão, ele fica falando pra esposa, que é a Gisela, que é a Julia Stockler, que ela tá feia, que ela precisa fazer mais uma coisa, e dá remédios pra ela a torto e direito, aplica muito botox no rosto dela também. Tem uma reviravolta da Gisela, inclusive, na parte final, que é maravilhosa nesse sentido, mas eu acho que o principal elemento de Beleza Fatal é que existe uma facilidade também de narrativa, por ser uma novela de streaming, de ser uma novela de poucos capítulos, sem barriga, muito ágil, desenvolvimento ágil, né? O Rafael Montes conseguiu ser surpreendente em diversos momentos, porque a cada 5 capítulos, que foram liberados em blocos de 5 capítulos, ele dobrava a aposta no final. Quando você pensava, bom, essa vingança já acabou, ele ia lá e dobrava a aposta e trazia de novo uma outra dinâmica completamente diferente, e foi bem interessante isso. De novo, completamente diferente, mas sempre baseada e galgada no folhetim. Não tem nada ali que a gente já não tenha visto em grandes novelas da Globo, em grandes momentos da trajetória de vários autores, de vários novelistas. Então, claramente, o Rafael Montes bebe da fonte dos grandes autores de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, acho que não tanto, mas Gilberto Braga, vejo um pouco de Valcir Carrasco em alguns pontos, vejo muito do próprio Silvio de Abreu, né? Quando eu penso em A Próxima Vítima, por exemplo, tem muito desse elemento. Tem também outros pontos importantes que são como as histórias se cruzam, né? As histórias, elas nascem das 3 mulheres protagonistas, que é a Camila Queiroz, que é a Sofia, né? E que é a menina que fica sem mãe e sem família no meio de toda e sofre nas mãos da Lola. Nós temos também a Giovanna Antonelli, que é mãe da Rebeca, que é essa menina que aparece na tela aqui e que acaba sendo ludibriada pelo Rogenildo, vulgo Dr. Peitão, né? E acaba morrendo nos primeiros capítulos. Essa é uma informação que é dos primeiros capítulos, então eu vou falar abertamente. E essa morte também dispara o incidente de como as coisas vão se desenvolvendo, a maneira com que a Sofia encontra a família Paixão, a maneira com que a família também começa a se armar para se vingar junta, né? Para se vingar de uma maneira total e completamente coordenada. Então isso é muito interessante também. E o fato de ser uma novela de 40 capítulos faz com que ela não tenha barriga, o desenvolvimento seja ágil, e o Rafael Montes, ele conseguiu, por exemplo, eu vou trazer essa informação, no capítulo 39 lançar ainda um Quem Matou. Então todos os clichês de novela passaram por ali, foram bons de assistir, foram maravilhosos de assistir. Fazia muito tempo que eu não queria chegar em casa para ver uma novela, e aconteceu com Beleza Fatal, né? Então, eu acho que é um elemento importante. Ele dobrou a aposta em diversos momentos, ele soube ludibriar o público de certa forma e, ao mesmo tempo, entregar aquilo de inovador que ele tinha no seu próprio texto, né? Então, acho que esse é um elemento bem importante da gente ressaltar. Deixa eu trazer aqui, é claro que eu preciso trazer aqui também, algumas atuações individuais que são bem importantes para a gente seguir e olhar para esse futuro das novelas da Max, das novelas de streaming de uma forma geral. Eu acho que a gente tem um futuro muito bonito, uma carreira muito bonita lá fora, pela frente, porque se abriu um flanco de produção
dos mais interessantes pra mim. Eu não imaginava que Beleza Fatal pudesse ser algo tão grandioso. E aqui eu vou trazer uma imagem que é do último capítulo, mas depois eu comento sobre ela, né? Para falar de Camila Pitanga, né? Camila Pitanga ficou fora das novelas desde Velho Chico, em 2016, onde aconteceu aquela tragédia também com Domingos Montanher, e eu acho que ela nunca ganhou uma vilã para chamar de sua, né? A Lola, nos primeiros capítulos, ela tem algum traço de Bebel, tanto que frases icônicas da Bebel de Paraíso Tropical são trazidas para essa realidade da Lola. Mas depois ela se distancia muito dessa personagem, eu acho que é uma questão de tempo mesmo para a personalidade da Lola ganhar o espaço completamente de qualquer outra personagem. Dito isso, quando a gente olha para a maneira com que Beleza Fatal se desenvolveu nesse sentido, para a maneira com que Beleza Fatal foi criando esse vínculo com o público, a Lola ela é uma daquelas vilãs clássicas que a gente ama odiar e que tem um passado que em parte justifica o seu comportamento. Né? Em parte justifica o seu comportamento. Então é aquela vilã que se ama odiar, é uma vilã criativa, engraçada nas coisas que ela fala, embora ela pratique atrocidades, ela é uma vilã que é engraçada quando faz isso. Ela diverte o público mesmo na maldade. Então, eu acho que existe também uma outra questão importante, que é o seguinte: eu particularmente nunca gostei muito de novelas essencialmente violentas. Né? Nunca foi muito a minha praia, eu não gosto muito disso. Beleza Fatal é uma novela de violência. Tem muita violência em Beleza Fatal, inclusive porque o Rafael Montes é um escritor de mão cheia desse gênero. Mas a violência ela não perdura muito tempo. A violência ela é aplicada e justificada em diversos momentos. E eu acho que isso é muito interessante, assim, a maneira com que ele construiu isso, para que até pessoas que não gostam de muita violência em novelas consigam entender que ela era necessária e que ela vai criando situações dali pra frente, né? Então Camila Pitanga, de novo, retorno triunfal, uma grande vilã pra carreira dela, talvez uma das maiores personagens da carreira da Camila Pitanga, não quero ser exagerado, mas eu acho que é um pouco disso. Pra quem não viu o início da live, eu cheguei vestido de Lola, né? Assim, com esses trajes, não é? Com esses trajes que ela aparece aqui. E de uma forma geral, a gente vê o quanto existe também, né, uma preocupação com a composição da personagem, tanto na fase anterior quanto na fase posterior. A vilania da Lola vai sendo criada e vai sendo fortalecida no decorrer da novela de maneiras muito diferentes, e aí eu acho que brilhou de fato a experiência de Camila Pitanga, que deu um show nessa novela, um show gigantesco. Outra Camila que merece muito, e muito mesmo, o reconhecimento de todos nós é Camila Queiroz. O papel original seria da Alice Wegman, né? Vale lembrar que Beleza Fatal demorou tanto para sair do papel que os atores que estavam contratados para começar a gravar foram fazer outros trabalhos e foi preciso renovar grande parte do elenco também, né? E aí nós temos, nesse sentido, a Camila Queiroz trazendo uma mocinha que lembra um pouco, nos primeiros tempos, a Nina de Avenida Brasil, mas depois vai tomando um rumo que é aquela coisa que o próprio Rafael Montes falou. Eu não aguento mais ver mocinha prometendo que vai se vingar e não se vingar, entende? Então, no capítulo 10, basicamente, a essência da vingança da Sofia contra a Lola já está liquidada. Só que aí é que eu falo que o Rafael Montes começa a dobrar a aposta o tempo inteiro. Achei maravilhoso a maneira com que ele conduziu, porque a gente começa a ver a Sofia, que no início a gente entendia e justificava as ações dela, começando a partir para um lugar de ficar parecida com a vilã. E não conseguir mais parar, se perder pelo caminho. Inclusive eu separei essa imagem aqui da Camila Queiroz em um dos trechos, em uma das capas que a Max usou no YouTube, que retrata muito assim esse momento em que ela deixa de ser aquela menina procurando vingança e ela quer muito mais, ela quer destruir a Lola várias vezes, ela quer conseguir ter um controle total. Então assim, eu acho que um outro fator que é muito importante para qualquer novela são aqueles momentos de tirar o fôlego, né? E Beleza Fatal tem muito disso. Tem muitos momentos de tirar o fôlego, é maravilhoso assim, a maneira com que vai sendo construído e de fato a gente tem ali algo muito, muito forte. Outro nome que a gente precisa ressaltar e que eu particularmente
amo desde os tempos de O Clone, eu que sou um clone lover. Giovanna Antonelli faz uma mãe brasileira, como tantas outras, assim, a família paixão de uma forma geral, tem consigo uma força e um jeito brasileiro de ser que é maravilhoso, assim, que é maravilhoso. Então, a gente olha para essa maneira com que Beleza Fatal foi escrita e a maneira com que a Giovanna Antonelli faz uma mãe de subúrbio e que ama seus filhos adotivos, ao mesmo tempo é meio trambiqueira, ao mesmo tempo é meio vidente e tudo mais. E isso é comovente, assim. É comovente em tantos momentos, porque existem alguns momentos muito trágicos na vida da Elvira, que é essa personagem da Giovanna Antonelli. E ela consegue criar ali alguns momentos de emoção. Vocês já viram muitas vezes, né, a gloriosa Giovanna Antonelli fazendo momentos tensos, né, fazendo momentos pesados na televisão e tudo mais. E quando a gente olha para ela como essa mãe que perdeu uma filha e busca por justiça, ao mesmo tempo acolheu outra filha, a cena em que ela acolhe a Sofia, criança ainda, como se fosse na casa dela, na verdade, no momento em que elas se encontram na delegacia em função de crimes separados, mas que são de origem do mesmo lugar, que vêm do mesmo lugar, esses crimes, a figura, o olhar da Giovanna Antonelli olhando para Sofia criança e dizendo assim, você é uma bênção na nossa vida, contrasta com tanta força com a maneira com que a Lola recebe a Sofia, né? Chama ela de capirota, inclusive, né? Então não fica tão difícil, mas de toda forma o olhar amoroso que a Giovanna Antonelli imprime na Elvira é algo impressionante, assim, é algo lindo de se ver. A emoção dela em uma das ocasiões que o Lino quase morre, que é o marido dela, é de uma comoção, assim. Foram poucos momentos que eu chorei em Beleza Fatal, mas esse foi um momento que me levou lágrimas aos olhos, e olha que anda difícil de eu chorar, viu? Anda difícil de eu chorar, mas o momento em que ela recebe a informação de que o Lino não vai precisar do transplante e tudo mais é algo emocionante. E aí a gente precisa falar do Lino, que é o Augusto Madeira, e que pra mim ele traz aqui um personagem que é de uma complexidade também, que é aquele... O Lino é muitos tios nossos, é muito aquele cara bonachão, que também é meio trambiqueiro às vezes, que gosta de uma cervejinha, que gosta de um churrasco, de juntar as pessoas. Então a maneira com que esse casal é considerado ali nos arredores da sua casa é muito forte. E a maneira com que eles se transformam numa família meio parasita, que vai para dentro da casa do sargento para conseguir desconectar ali aquele monte de víboras que ali estão, também é uma coisa muito muito intensa, assim. Então o Lino ele transita entre essa ilegalidade leve, ao mesmo tempo por um carisma gigantesco, daquele cara que é apaixonado por um Fusca, ele tem um Fusca que ele é apaixonado e tudo mais, e ele cria a Sofia com o mesmo amor que ele tinha pela Rebeca praticamente, ele tem uma conexão, um coração com a Sofia, que inclusive nos momentos de rompimento são... a dor que o Augusto Madeira imprime no olhar na hora de falar da decepção com a Sofia é uma dor que a gente sente do sofá, entende? Então é impressionante, é impressionante. Augusto Madeira também, gigante nessa novela, gigante mesmo, de um talento, de uma precisão que é uma coisa impressionante e que pega o coração da gente, assim. Tá no coração da gente, como diria Iguinho Guimarães. Tô vendo que já tem uma galera aqui comentando. Você que está comentando, daqui a pouquinho eu entro com os comentários de todos vocês, tá? Vamos falar a respeito disso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... Quero ler todos os comentários de vocês. Aguardem aqui com carinho, que a gente daqui a pouquinho lê os comentários de todos. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para comentar a respeito de Beleza Fatal. De novo, a Camila Queiroz faz uma mocinha espetacular, uma mocinha. Na verdade, ela não é mocinha especificamente, ela é uma injustiçada dentro da trama da novela e que vai dobrando a aposta também até se perder completamente. E esse último capítulo, ele coroa uma Sofia de complexidade, uma Sofia de mocinha a vilã, passando por outras notas também.
Enfim, muita coisa impressionante, assim. Carregando a tinta no humor e no drama também, a Giovanna Antonelli maravilhosa, Augusto Madeira, complexidade maravilhosa também. Erson Capri faz um personagem diferente de tudo que ele já fez na carreira, absolutamente diferente de tudo que ele já fez na carreira, e entrega com uma maestria, meus amigos. Com uma maestria esse personagem, que é algo gigantesco. Erson Capri faz o Átila Argento, né, que é um médico preconceituoso que vive um romance homossexual com o personagem do Marcelo, que é um assistente ali na clínica, um médico assistente na clínica do Átila, e que vem a revelar em determinado momento que Erson Capri faz uma cena impressionante junto com o personagem Marcelo. Deixa eu buscar o nome do Marcelo aqui porque me fugiu agora da memória. Mas enfim, ele traz uma capacidade de interação, uma capacidade de entrega a respeito disso. Drayson Menezes, que fez o Marcelo. Ele traz o Erson Capri um drama para o Átila, e o Átila de fato é um mau caráter, assim, em vários aspectos, e a vilania dele vai se mostrando tanto em ações pequenas quanto em ações muito grandes, e ao mesmo tempo ele tem esse amor sincero pelo Marcelo, né? Então, quando há o que o Rafael Montes falou em várias entrevistas foi que ele quis entregar uma novela que tivesse o mínimo de maniqueísmo possível. Então não há maniqueísmo com relação a isso, porque até o Átila, que é um dos personagens mais desprezíveis que a gente vai percebendo no decorrer da novela, ele é uma figura que também tem amor, que também tem arrependimentos e tudo mais. Dentro dessa família em que cobra come cobra, também outro personagem importantíssimo é o Benjamin, do Caio Blá, também muito bem atuado, porque ele é detestável em tantos aspectos, busca enlouquecidamente a aprovação do pai, né, que não vem nunca. Inclusive, existe um momento capital da história dos dois em que a gente vê o Benjamin ser humilhado, mesmo numa situação extrema, né, pro Átila. Então são questões muito fortes que a gente vê nessa relação muito disfuncional que existe na família Argento, nos conflitos que existem ali. E aí a gente vê isso, uma família buscando justiça, uma menina que teve a mãe morta e que vê a algoz da mãe fazendo parte dessa família. Essa família se junta contra outra família, e aí nós temos momentos de uma dinâmica ensandecedora, assim, porque existe uma busca por justiça dos dois lados. Existem momentos em que essa família tá meio que aliada à Lola, tentando destruir a família Paixão, né? E eu acho que principalmente aqui a gente tem elementos muito importantes pra gente tratar. A gente tem a Chiara Philippe, né? Que interpreta a personagem Andrea, e que tem um romance, ela é a mocinha verdadeira da história, né? Tem um romance com o personagem do Murilo Rosa, que é o Tomás. Teve o casamento, eles foram o casamento do último capítulo, para se ter uma noção. E se trata muito da questão do preconceito contra homossexuais, contra pessoas trans, se fala muito sobre esse preconceito em geral da sociedade, do racismo. Muitos temas sociais são tratados por Beleza Fatal. A dismorfia corporal também, o relacionamento tóxico, tudo isso está dentro do que Beleza Fatal oferece. Mas eu acho que aqui a gente tem aquele ponto que o Silvio de Abreu falou em vários momentos. Se pode falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto pode ser falado. Só que ele tem que servir à história primeiro. A história é soberana. A história é soberana. Os temas sociais servem à história, e assim eles vão educando também o público. Vão educando a partir do debate que aquele personagem traz. Como o Rafael Montes falou lá no Self-Service, ele falou o seguinte: eu não estou dizendo, não estou criticando um ponto ou outro, eu estou apresentando, isso existe, isso aqui existe, olha só como as coisas acontecem dentro desse universo. E dessa maneira ele promove para mim um debate que é muito mais eficaz do que às vezes quando acontece o contrário, que é o tema social servindo, que é a história servindo ao tema social especificamente. E eu acho que em alguns casos, eventualmente, a Globo se perdeu nesse sentido. Então, de novo, existem discussões
importantíssimas dentro de Beleza Fatal, mas elas servem à história e assim elas fazem a gente pensar, porque a gente se apega àquele personagem, a gente entende a história dele e tudo mais, então eu acho que é mais um acerto do Rafael Montes nesse sentido. Marcelo Serrado, um rogue desprezível e muito interessante a maneira com que ele construiu esse personagem, o Marcelo Serrado. Ele traz uma... Ele é um personagem que quer ser, de fato, muito desprezível em vários pontos, em vários aspectos, só que ele é aquele cara que tem uma semelhança com a Lola, que é o cara que veio de baixo e se aproximou de uma família muito rica e que tinha uma coisa ali com o Benjamin Argento também, né? Então, esse é um ponto importante pra gente falar do Rogue, porque ele tem uma trajetória também muito interessante enquanto personagem e que vai se reforçando a cada momento. O elenco enxuto, isso é uma outra coisa que eu também preciso falar. O elenco enxuto de Beleza Fatal me lembrou muito Tieta, por exemplo, que é uma novela que eu amo. Eita! Que é uma novela que eu amo e que teve um elenco muito enxuto, cerca de 30 personagens, 35 personagens. Beleza Fatal nem tem tudo isso. E vejam como dá pra desenvolver uma história. Porque tem ali, claro, são 40 capítulos. Mas eu acho que daria pra desenvolver muito mais, porque os personagens em si são muito bons. Esse é um ponto crucial para a Beleza Fatal. E temos também outra questão que eu acho importante, que é o seguinte, a vingança da família contra a família, que eu já falei, né? Sofia e Lola juntas contra a família, já aconteceu também na trajetória. E eu falei na super live do Vanucci na quarta-feira que eu, particularmente, se o último capítulo fosse decepcionante, eu não teria problema nenhum com isso, porque o caminho foi espetacular. E de novo, o último capítulo não foi nada decepcionante pra mim, nada. Foi um último capítulo de novela clássica, com nenhuma grande reviravolta, no sentido de algo que a gente não pudesse imaginar, mas com aquelas ironias do destino e tudo mais acontecendo em vários momentos. E você que está acompanhando e não quer spoilers, esse é o momento que você tem que sair da live, tá? Vou dar spoilers, abertamente. Então, cuidado. Cuidado, porque não quero spoilers. Cuidado, tá? Então, agora sim, vamos lá. Vamos trazer, então, as informações desse último capítulo. Começa o último capítulo com a questão do Benjamin, a morte do Benjamin, e quem matou o Benjamin Argento. Tem um momento de que todos que estavam ali naquela festa da Clínica Argento são obrigados a depor, né, porque estavam ali junto um pouco antes da morte do Benjamin, e nesse sentido todos são interrogados ali em vários momentos. E aí o Gabriel, que é como diz o Rafael Montes, é o pior policial do mundo. Se o Gabriel fosse um bom policial não tinha novela, né? Mas tudo bem. O Gabriel vai tentar fazer uma cariação com a Lola, que é a mãe dele e que é também suspeita, né? Porque o Benjamin ele brigou com todo mundo um pouco antes da morte, como é um clássico das novelas também, né? O famoso clássico das novelas. E aí, ao voltar para a delegacia, o Gabriel recebe a informação do colega dele lá que a Lola foi vista chegando na Lola Land. A digital da arma enterrada da Lola é da Lola também. E o calibre da arma era tudo igual, o que faz com que já houvesse um mandado de prisão para a Lola dentro desse contexto. Nesse sentido, o Gabriel vai atrás da própria mãe para tentar prendê-la, né? E não consegue, claro, como a maioria dos momentos ele não consegue. Ela consegue fugir por alguns momentos, e nessa fuga ela vai para o lugar em que ela sabe que vai encontrar a Sofia, especificamente, que é a capirota, né? Capirota Camila Queiroz, né? Sofia. E aí a Lola faz aquele clássico de novela mexicana, principalmente, que é botar fogo, vai virar churrasco, capirota, é a frase que Lola Argento utiliza antes de atear fogo na própria Lola Land e ficar ali dentro por um tempo, inclusive. Eu imaginei que talvez a Lola tentasse tirar a própria vida ali também, dentro desse contexto da Lola Land. Depois nós vemos a Lola indo, querendo, né, que isso aconteça com a Sofia ali por tudo que aconteceu e tudo mais.
E nós temos a Lola saindo ali, sendo presa, porque a polícia estava do lado de fora da Lola Land já esperando, graças, é claro, a Sofia ligar pro Gabriel dizendo que a Lola tá tentando matar ela, e aí o Gabriel vai lá e salva a Sofia do incêndio e tudo mais, ela fica no hospital alguns dias, e a Lola vai para a cadeia, né? E aqui tem esse momento tenso da Lola olhando a foto dela mesma pegando fogo e tudo mais, e logo na sequência ela é presa, enquanto que o Gabriel se arrisca dentro do fogo para buscar a Sofia. Me lembrou muito, mas me lembrou muito mesmo, o final de Maria do Bairro, em alguns aspectos, em que a Soraya coloca fogo lá dentro do negócio e tudo mais, e essas coisas acontecem também no último capítulo de Maria do Bairro. Nós temos daí, a partir daí, o julgamento da Lola, em que a Sofia vai para lá para ver esse momento da Lola se ferrar pela morte do Benjamin, né? E fica ali naquela cruz e a espada, porque o Gabriel também está por ali, esperando e vendo a mãe ser condenada, né? A Lola usando essa touca na cabeça, inclusive para não mostrar a tatuagem de assassina que a Sofia fez na testa dela, né? E aí nós temos o julgamento dando 34 anos de prisão para Lola Argento, que vai para a cadeia e que fica por lá. Aí nós temos depois o momento em que o Gabriel rompe definitivamente com a Sofia, né? Ele fala que havia o sentimento que existia fez com que o sentimento de vingança fez com que a Sofia também morresse por dentro de certa forma, né? E nesse aspecto ele mostra para a Sofia que ela está sozinha, que ela está definitivamente sozinha e que não há mais interesse de ficarem juntos. Corta pra família Paixão, que também tá muito feliz, lá celebrando o aniversário da Elvira, que fica triste pelo fato de não ter as duas filhas junto com ela, então, mais uma vez, Giovanna Antonelli entrega naquela tensão, naquela tristeza por não estar, né, com a Rebeca, que morreu no início da novela, e com a Camila e com a Sofia, que querendo ou não, morreu por causa da vingança, morreu por dentro por causa da vingança. Nesse momento, a Sofia está voltando, né, para está tentando ir até a casa do Lino e da Elvira, mas ela chega lá e vê o quanto eles estão felizes e tudo mais, e o quanto ela não faz falta naquele ambiente ali, se sente sozinha e acaba indo embora. E aí, basicamente, nossa gloriosa Camila Queiroz, numa atuação maravilhosa, uma atuação espetacular, chega até a cadeia para visitar sua rival histórica, que é a Lola. E nesse momento em que ela chega para visitá-la, a gente tem o confronto final, em que as duas conversam ali com uma hostilidade que dá para cortar o clima com uma faca, assim. Porque a maneira com que a Sofia chega e fala para... Atenção, porque agora é o spoiler máximo, hein? Então cuidado. Spoiler máximo, tá vindo, hein? A maneira com que a Sofia chega e fala com essa cara para a Lola que foi ela que matou o Benjamin Argento e que a Lola está presa injustamente por uma morte que ela não causou, igual aconteceu com a Cleo, mãe da Sofia, no início da novela, e que ela está ali e vai pagar por esse crime por muitos e muitos anos, vai crescendo o ódio da Lola de uma forma geral, mas ao mesmo tempo ele se transforma num discurso contrário, em que a Lola fala abertamente pra Sofia que ela também tá sozinha, porque a única ligação que ela tem é com a própria Lola. Então ela tá presa a Lola. Ela pode estar em liberdade, mas está presa a Lola porque não sobrou nada pra vida dela, né? Ninguém mais quer ficar perto da Sofia por conta do que se tornou essa vingança, por conta do que as coisas... da maneira com que as coisas se desenrolaram nesse sentido. E a Sofia fica com muito prazer de ver a Lola ali naquela situação deplorável, faz questão de falar que ela vai ficar 30 anos ali sem botox, com as rugas aparecendo, usa esse argumento da beleza que era tão importante, tão caro pra Lola, pra diminuir ela ao máximo, e acontece o contrário também com a Lola. Então, no fim das contas, a Sofia consegue aquilo que ela queria, uma vingança irretocável, mas ao mesmo tempo
a Lola também consegue plantar a sementinha da discórdia dentro da cabeça da Sofia e criar essa situação de tensão até o final. Depois a Sofia vai embora dali da visita à Lola e ela encontra uma menina sozinha, que assim como ela, quando era criança, precisava de ajuda, e passa reto. Esse é o momento. Essa é a grandeza desse fim da história. Ramona também e a Ana Argento vão embora. A Ramona já planejando roubar o dinheiro da Ana Argento. E ela se encontra com a Nara nesse caminho. Nara, que foi a personagem que causou uma grande virada, traiu a Sofia especificamente. E enfim, é uma novela com tantas reviravoltas, com tantas coisas. E ao mesmo tempo, tanta coisa conhecida, que dá um conforto na gente assistir. E ao mesmo tempo, é uma novela contemporânea e que tem muito desse elemento. Assim, achei maravilhoso. Estou até agora estupefato com o desempenho de Beleza Fatal, com a maneira com que a novela foi, de fato, criando essa questão, assim. Então acho que realmente foi uma história espetacular. Foi uma história espetacular. Estou muito impressionado, assim, muito conectado com esse momento aí da novela especificamente, com essa proposta de novela de streaming. Eu acho que abre uma porta gigantesca daqui pra frente. Vamos ver o que vem mais pela frente aí. Vamos para os comentários finais aqui. Carla Santos, após ver Beleza Fatal, acho que Pedaço de Mim perdeu boa parte da importância. Beleza Fatal teve bordões, etc., enquanto Pedaço de Mim era muito dramática e pesada. A próxima da Netflix deve ser melhor. É uma boa forma de fazer, né? Quem mais? Adriana Araújo, boa noite, não assisti ainda Beleza Fatal, vejo Força de Mulher dificilmente. Canal Esporte Raça dizendo que se Beleza Fatal fosse na Globo daria mais de 30 pontos. Também acho. Ou seria uma novela das 11, né? Uma novela um pouco pesada para ir no horário das 9. Mas certamente iria bem. Na linha do que foi Todas as Flores, né? Carla Santos, Quem Matou também é outra homenagem ao Silvio de Abreu, que é mestre nisso, a próxima vítima, um clássico nesse sentido. Ed Jackson, 45 minutos de live hoje, que essa eu preparei desde o começo do fim da novela. Gabriel queria tanto que o assassino do seu pai fosse condenado, a mãe foi condenada pela morte do Benjamin, então ele deveria estar satisfeito de uma certa forma e ela pagaria pela morte do pai. É aquela coisa, né? A Sofia virou o jogo pra cima da Lola e se tornou muito parecida com a Lola também. Também teve essa questão, né? Então é isso, minha gente. Então é isso. Muito bem, vamos encerrar aqui a nossa enquete. 55% gostaram do final de Beleza Fatal, 45% não gostaram, e é assim mesmo, o final de novela é desse jeito. E eu agradeço demais a audiência espetacular de todos vocês por aqui. E agora é aquela coisa, né? Agora, para encerrar, nós vamos ter que encerrar em grande estilo também, né? Tem que encerrar em grande estilo. Nós precisamos fazer esse encerramento em grande estilo. Então eu vou ter que fugir aqui, não é? Desta live. Vamos fugir da live. Até logo a todos. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho. Vamos ficando por aqui e até mais.